Senhor, aqui é o missionário católico, apostólico romano. O tema dessa pregação é mais um estudo, abordagem e imagem, para você entender, para você não cair nessa tática protestante. Que protestante não acredita na cruz. Para o protestante, nós somos adorador da cruz. Para o protestante, nós católicos adoramos um Deus que está na cruz, não é um Deus que ressuscitou. O próprio Senhor ele usa de imagem e escultura. E no meio dos dois querubins, Deus falava com Moisés e seu pupilo, seu ajudante, seu assistente Josué, sucessor de Moisés. Olha só que interessante. Números 7:89. Quando Moisés entrava na tenda de reunião para falar com o Senhor, ouvia a voz que lhe falava de cima do propositário, colocado sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, e falava com o Senhor. No meio de duas imagens, dois anjos, dois varões, dois servos, Deus falava com Moisés face a face, diante de duas imagens, que tinha boca, mas não falava, que tinha mão, mas não palpava, tinha perna, mão andava, etc, etc, como vai dizer Salmo 115 ou 113, algumas bíblias. No meio dos dois servos que são anjos, Deus falava com Moisés face a face. Deus usa de imagem, não imagem pagã, como filisteus, como Zebuseu, como etc. Falava com seu povo que tinha aliança, que a arca da aliança é a representação do Deus vivo na terra, o Cristo lá dentro, palavra. No Novo Testamento, Cristo, verbo, ventre de Maria. A você entender mais, Êxodo 33 nos ensina mais sobre esse ocorrido. Êxodo 33, quando você prega isso aqui, os protestantes não querem escutar isso. Eles pregam o que eles querem, porque eles não têm, 1 Timóteo 3,15, a coluna, o baluarte que ensina. A verdade está na igreja. Se você se partou da verdade, você está fora. Não está mais na verdade. Olha só que interessante. Êxodo 33, verso 32, ali é a imagem de bezerro, né, que eles fizeram, sem mando de Deus. 33, do 9 ao 11, ó. E logo que ele acabava de entrar, a coluna de nuvem descia e empunhava a entrada da tenda. E o Senhor estendia com Moisés à vista da coluna de nuvem, todo o povo em pé, à entrada da sua tenda, se postava no mesmo lugar, olha só, todo o povo. E o Senhor se entretinha com Moisés, face a face, como um homem fala com seu amigo. Voltava depois Moisés ao acampamento, mas seu ajudante, o jovem Josué, filho de Nun, não se apartava do interior da tenda. Êxodo 25, tema mais que os caras não querem acreditar. Olha só, Êxodo 25. O povo saiu lá da terra do faraó. Uma terra que propagava cultismo a ídolos, a deuses. Olha só que interessante. 17 a 18. 25, 17 a 18. Farás também uma tampa de ouro puro, comprimento será de 2 covados e meio. Fará 2 querubins de ouro. E o fará de ouro batido nas duas extremidades da tampa, uma de um lado, outra de outro lado. Olha só. Deus manda fazer imagem via sacra. Que tem imagem na igreja católica, que são imagens do seu servo. Prefiguram os dois anjos ali. Hebreus 6, 12, Hebreus 13, 7. A Bíblia fala para nós imitar aqueles que guardaram a promessa, que morreram na promessa. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, 1. Sejam meus imitadores como sou imitador de Cristo. Nós temos que ser imitador daqueles anjos, daqueles varões. Prostrar diante da imagem e tal, não é adoração, meu irmão. Adoração é, o foco central era Deus ali, no meio. Não era o anjo, era Deus. E falava face a face com Moisés. Só que interessante. Porque o Josué 7,6 prostrou diante da arca de aliança, da aliança.
Nós postamos diante de uma imagem para lembrar o sacrifício salvífico de Cristo. E Cristo, a imagem de Cristo não está ali. Cristo já ressuscitou. Aquela imagem é para nos lembrar, para nos levar a Deus, como vai dizer Números 28, 9. Como aquela serpente lembrava, fazia o povo lembrar do seu pecado e lembrar da aliança. Isso convertia. Quem é protestante não entende isso. Tem um protestante aí, Júnior Trovão, que está falando mal da igreja também. Fala que nós somos adoradores de imagem, João Ferreira de Almeida era um padre, etc. Foi excomungado porque foi contra a igreja. Martinho Lutero foi excomungado porque foi contra a igreja. Porque se você não está na coluna, 1 Timóteo 3,15, o apóstolo Paulo causa, e se eu tardar, se afastar da igreja, a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. A verdade está na igreja, não está fora. A verdade não está numa igreja fundada por homem. A verdade está numa igreja que foi fundada por Cristo. Mateus 16 até o 18. Marcos 8, Lucas 9. Um só corpo, uma só fé, um só Espírito, um só batismo. Efésios 4, 5. Essa é a igreja que nós seguimos. Do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente ali no deserto, Cristo vai ser levantado ali na cruz. João 3, 14. João 12, 31 ao 33. E irá atrair ele a todos. De que morte deveria morrer? A gente vai saber que morte que Cristo morreu na cruz. Deus já deu uma prefiguração a Moisés em Números 28 e 9. E João 3, 14 e 15. Prefigurando a cruz. É sinal de salvação. Nós católicos carregamos a cruz no peito para mostrar que é sinal de salvação. Nós não vivemos adorando a imagem. E cruz. A imagem são a imagem dos seus servos. Nós temos que imitar o servo. Nós temos que imitar a Nossa Senhora. O verdadeiro devoto de Nossa Senhora, João Batista, é aquele que imita a fé dos santos. Não idolatra ele, mas imita ele. Quem idolatrava é o povo do Velho Testamento, que se apartava da aliança. Se você ler Isaías, Jeremias, você vai entender. O povo se deixou levar pelas coisas do mundo e deixou de adorar a aliança, a arca da aliança. Para você ver. É isso que as pessoas não entendem. Porque Deus está proibindo, Gênesis 23, 4, é ídolos, deuses. Toda a Bíblia, você catar, eu já li ela 3 vezes, do Gênesis até Apocalipse, você sabe, Deus fala de ídolos, não imagem dos seus servos. Você está entendendo? É isso que nós temos que entender, católicos. Nós temos que saber defender e estudar também doutrina católica, catecismo da Igreja Católica. Esse é o nosso foco. Que os apóstolos seguiram esse lema. Seguir a tradição. Segundo Tessalonicenses 2,15. Segundo Tessalonicenses 3,6. Afastai daquele que vive segundo a sua doutrina. Não segue a doutrina que foi ensinado. Olha só que interessante. Vou terminar aqui para o vídeo não ficar muito grande. Segundo Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservai o ensinamento que de nós aprendesse, seja por palavra, seja por carta nossa, a igreja, coluna sustentáculo da verdade. Ao 3 ao 6, ó. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que evitais conveniência de todos os irmãos que levam a vida ansioso, ao contrário da tradição que de nós tem recebido. Ó. Igreja fundada por homens. Segue a sua própria tradição. Não segue a tradição que vieram lá dos apóstolos, dos Gênesis, dos patriarcas. Tradição magistério e sacra escritura. Nós temos que seguir isso aqui. O apóstolo Paulo fala, porque ele se converteu. Ele perseguiu essa igreja. Ele entendeu o lema. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Estou atado e preso à cruz de Cristo. Estou preso junto com Cristo na cruz. Isso que é ser cristão. Glória a Deus, aleluia.